3 minutos para o senhor, pastor Leandro. E eu não queria estar no seu lugar. Mas eu estou aqui predestinado, pastor. Boa, Amém. essa foi boa. Tá certo. Amém. Minha pergunta ao pastor Leandro é a seguinte, pastor Leandro. O texto de João 17:12 fala assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protejo, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Em Mateus 26:54, Jesus responde aos discípulos que tentaram frustrar a sua prisão o seguinte: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então, a pergunta que eu faço ao pastor é exatamente essa pergunta que Jesus fez. Se Judas podia se arrepender e não trair Jesus e não fazer nada disso, a pergunta que eu faço é essa que Jesus fez. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? 3 minutos para o senhor, pastor Leandro. Interessante é que Jesus disse: tenho guardado aqueles que tu me deste. Jesus falando para Deus. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ora, se Judas estava predestinado a se perder, os outros discípulos estavam predestinados a não se perderem. Se Judas já estava com seu destino traçado, os outros discípulos também. Então, assim como Jesus guardou os outros discípulos, Judas se perdeu. Então eu vejo nesse texto, a grosso modo, que havia um certo cuidado de Jesus para com os outros. Se ele teve um cuidado com os outros, eu penso que todos, olhando para esse texto, estavam correndo um certo risco, porque se há uma predestinação aqui tanto para o bem como para o mal, Jesus não precisava se preocupar em guardar aqueles que o Pai mesmo o deu. Já estavam guardados, predestinados a estarem com Jesus para sempre. Então, se Jesus os guardou, é porque eles também corriam risco. Então, aqui nesse texto, eu vejo uma certa liberdade. Nós temos uma liberdade de escolha. Um outro ponto, João 17:12 ainda. Para que a Escritura se cumprisse. E depois o pastor Marcos leu, Mateus 26:54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Eu penso que até então, pastor Heber, pastor Marcos e telespectadores, é muito simples de nós entendermos. O fato de estar escrito não significa que está determinado. O fato de estar escrito não significa que está determinado. Quando Deus diz alguma coisa, eu creio que Deus fala. Quando Deus diz alguma coisa, significa que Ele determinou que aconteça ou Ele está apenas prevendo o que pode acontecer? Eu não entendi o que ele falou. Agora, Deus ele pode determinar, decretar algumas coisas? Lógico que pode. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, o fato dele poder decretar não significa que ele tenha decretado sempre. O fato de Deus falar comigo agora que eu vou sair daqui do estúdio e entrar à direita, significa que Ele determinou ou Ele está apenas prevendo aquilo que vai acontecer? Então, o fato de estar escrito, a meu ver, não significa necessariamente que Deus tenha decretado. Eu preciso analisar também o contexto. Cada caso é um caso. Nesse caso, eu continuo vendo a liberdade do ser humano. Tá bom. Pastor Marcos Granconato, pode comentar. O problema, desculpe, pastor Leandro, mas... Pois não? O problema que foi apresentado, a pergunta que foi feita, ela não foi respondida enfrentando a situação que ela propunha. É claro que estamos falando aqui de um decreto. É evidente, é claro que nem tudo que Deus fala é decreto. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor, não é composto só por decretos. É claro que há outras coisas, há outros textos de outras naturezas. Mas o que estamos tratando aqui é um decreto. Ele está dizendo, o Filho do Homem vai conforme tudo o que acerca dele está escrito. É um decreto, a morte de Jesus é um decreto. Fala sobre o filho da perdição que o trai para cumprir a Escritura. Está falando da Escritura no seu aspecto decretivo, naquilo que Deus estabeleceu. Em Atos, no capítulo 1, versículos 16 a 20, Pedro mais uma vez usa a mesma expressão e fala acerca de Judas, dizendo que ele fez tudo isso para que se cumprisse a Escritura, inclusive o seu suicídio. E fala que ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, o lugar que já estava designado para ele, diz isso em Atos 1, 25. Além de falar que ele cumpriu a Escritura já estabelecida, já decretada, inclusive no aspecto do seu suicídio, diz também que ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, um lugar já fixado. Então, dizer que esses textos todos não tratam de um decreto,
Isso aí é rejeitar a natureza da própria palavra dita. E isso, agora, a primeira parte da sua resposta, né? Dizer que o fato de Jesus guardar alguém significa que eles não estavam seguros aí por um decreto de não cair. Na realidade, dentro da teologia ortodoxa, é exatamente o oposto que acontece. É exatamente pelo fato do Senhor ter decretado que eles não caiam que o próprio Senhor os guarda. Porque pelas próprias forças, é claro que ninguém consegue se manter de pé. Nós cremos que é o Senhor quem guarda os seus até aquele dia. Então o decreto, ele não é uma verdade solitária. Além do decreto, existem os resultados, as ações que Deus realiza em função do decreto. E uma delas, nesse caso, é guardar os seus discípulos. Ele decretou que vai salvá-los e, por ter decretado que vai salvá-los, ele os protege. Por isso, ele protegeu os demais discípulos e não fez isso com Judas. Judas tinha outro destino fixado e estabelecido. Essa é a minha concepção acerca da resposta do irmão.